profeta Isaías, capítulo de número 12, versículo 1 em diante, está escrito assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que ele é excelso, o seu nome. Cantarei louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultai e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Queridos irmãos, está entre nós mais uma vez a palavra do Senhor, e a minha alma, ela se sente confortável, eu tenho certeza que você também. Estamos diante a palavra de Deus, que é a nossa necessidade esta noite. A propósito, nós viemos aqui para louvar o Senhor, e viemos aqui também para ouvir a palavra. O homem sem ouvir a palavra de Deus, ele é um homem sem rumo, sem norte, sem direção. O homem sem a palavra de Deus, não há conforto, Deus não habita, Deus não é sua habitação, ele não habita com o Senhor. A palavra de Deus, ela traz conforto e alívio ao homem, ela traz descanso, pois ela fala do Senhor, ela diz sobre quem é Cristo, a pessoa do Espírito Santo e o Criador de todas as coisas. Bem, o capítulo 12 de Isaías, queridos, é um cântico de louvor que celebra a salvação de Deus. Ele é, irmãos, repleto de imagens poderosas, destacando a alegria e a gratidão de um povo que experimentou a salvação, experimentou a redenção, experimentou, irmãos, a remissão, experimentou, irmãos, a justificação. O salmo, melhor dizendo, o capítulo 12 de Isaías é um cântico, e no versículo de número 3, queridos: vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. E então retrata a abundância, a acessibilidade e a plenitude da graça divina. Quando nós olhamos para Isaías, que é um cântico, é uma espécie de salmos de adoração e de louvor e de gratidão a Deus, no versículo de número 3, ele traz a total essência do que é graça de Deus, do que é a plenitude da divina graça de Deus, a abundância retratada aqui nesse versículo do que é e do que se dá a graça de Deus. Graça de Deus não é uma instituição, graça de Deus não é, irmãos, um compilado de pensamentos humanos, de dogmas humanos. Graça de Deus não é um livreto onde ali tem alguns comportamentos que você precisa para alcançar salvação. Graça de Deus é o oposto totalmente disso tudo. Graça de Deus é o mesmo que dizer a você: aquele não merece, mas eu quero presenteá-lo. Aquela não merece, mas eu quero presenteá-lo, mesmo sem merecer, mesmo sem pedir, mas eu quero surpreendê-los. Eu quero presenteá-los, eu quero salvá-los, mesmo com sede e não tendo condições de beber essa água, eu quero levar até ele água, e água em abundância. Então, no versículo desse mesmo capítulo de número 12, reflete a nós e nos ensina a abundância retratada na acessibilidade e a plenitude da graça divina do Senhor. A frase aqui, então, aponta para o projeto eterno de Deus. E qual é o projeto eterno do Senhor? Trazer salvação a um povo que está destituído da glória de Deus.
trazer salvação ao povo de Deus por meio de Jesus Cristo. Isaías é um dos profetas, maiores profetas messiânicos em toda a história. Quando nós olhamos, por exemplo, no livro do profeta Isaías, é tudo o que sabemos e percebemos que aqui aponta para Jesus Cristo. É a maior expressividade em revelação do que se daria depois, há mais centenas de anos, do que viria após a sua profecia. Jesus de Nazaré, o Cristo da glória, o Redentor, o Salvador, aquele que veio para remir e lavar os pecados dos perdidos, daqueles que estavam andando em injustiça, uma vida ímpia. Ele veio convidar ao arrependimento e fazer brotar água aonde só havia sequidão, fazer brotar pão aonde só tinha fome, fazer brotar justiça aonde havia injustiça, brotar-se o amor aonde tinha inimizade, desafetos e incompreensão. Louvado seja o nome santo do Senhor. A frase então desse texto aponta para o projeto eterno de salvação, trazer salvação ao seu povo por meio de Jesus Cristo, assim como uma fonte de provisão constante, inesgotável. Assim é a salvação que Deus oferece a mim e a você, por através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, seu Filho amado. Assim como uma fonte de provisão constante e água inesgotável, a salvação que Deus oferece em Cristo é completa, acessível e disponível a todos que se achegam com fé. Hoje, nós vamos experimentar um pouco desta água. Salvos e não salvos, cristãos e não cristãos, nós vamos tomar mais um pouco desta taça, desta água que se chama salvação. Mais uma noite nós vamos comer pão, e o pão da vida que se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fontes de salvação, com elas conectam o plano redentor perfeito de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que você tem vivido ou o que você tem passado, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você veio aqui esta noite para ouvir falar sobre Jesus, e se a sua alma regozija e anela pela presença de Deus, então sairá daqui cheio da presença do Senhor, sairá daqui com a palavra da vida brotada dentro do teu coração, terá paz, terás alívio, terá ânimo, teu coração vai receber a palavra de Deus, e o vigor que você precisa está dentro da palavra do Senhor. O poder que você precisa é a pessoa de Cristo em sua vida, a pessoa do Espírito Santo de Deus sobre nós. Esta noite nós vamos comer mais uma parte do pão da vida que é Cristo Jesus, e vamos beber desta fonte que nasce na cruz do Calvário, a água inesgotável que mata a nossa sede. Bem, no versículo de número 3, diz assim: vós, com alegria, tirais águas da fonte da vida ou das fontes da salvação. Aqui a ideia, fontes da salvação. A fonte da salvação é uma provisão de Deus, irmãos. É uma provisão do Senhor. Nós andávamos como ovelhas que não têm nenhum aprisco. Nós andávamos por desertos. Nós andávamos por lugares tremendos, horríveis, sem a presença de Deus. Estávamos com o nosso coração seco, com os nossos olhos secos. Nós fazíamos tudo à revelia. Estávamos lançados à própria sorte. Mas o Senhor, que é poderoso, o Deus soberano, que olhou a minha vida e a sua, andávamos, irmãos, sem rumo, sem saída, sem direcionamento. Nós estávamos afastados da presença do Senhor, nós estávamos distanciados da glória de Deus, mas o Senhor, que é aquele que enxergou a nós, destituídos da tua glória, afastados do caminho do Senhor, lançados à própria sorte, como ovelhas que não têm nenhum aprisco, como casca de madeira, aonde foram arrancadas, porque a árvore aonde nós estávamos ligados não tinha esperança. A árvore aonde nós estávamos ligados oferecia droga,
oferecia a nós prostituição, oferecia a nós pornografia, oferecia a nós o adultério, oferecia a nós a mentira, oferecíamos a nós o orgulho próprio, oferecíamos a nós dizendo, você merece, você pode, você consegue, oferecíamos a nós como o mundo nos oferece hoje, vence aquele que é melhor, vence aquele que pisa nos outros, vence aquele que mente, vence aquele que nega a sua bondade ao outro, mas diz que merece. Anunciava a mim e a você que vence aquele que pisa no outro, aquele que fala mal do outro, aquele que profere mentiras. Mas o Senhor olhou para nós nessa circunstância, nessa razão, com o sentimento do coração cheio de ódio, cheio de amargura. Eu quero dizer uma coisa assim, infelizmente, tem muita gente dentro da igreja nessa situação. Irmãos, nós não estamos aqui para ouvir o que você quer, nós estamos aqui para ouvir o que Deus quer sobre a nossa vida, e o que Ele quer que eu e você bebemos da água da vida, quer que eu e você comemos do pão da vida. Esta água transforma o homem de dentro para fora, esta alma muda a história do homem caído, derrotado, fracassado, abatido, morto, corrompido, cheio de fracasso, adorando mais o mundo do que servindo o Senhor, adorando mais o pecado do que amando a palavra de Deus. Mas quantos estão desta maneira? O Senhor nos envia a sua palavra porque tem necessidade. Eu e você precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus nos amou. Quando nós bebemos desta água, querida amada igreja de Cristo, paramos de odiar os nossos irmãos, paramos de perseguir os nossos irmãos, deixamos de ir à igreja para ouvir o que queremos, mas vamos ao Senhor para adorar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E quem oferece essa fonte de salvação? Provisão de Deus. Não é uma instituição, não é uma denominação, não é uma revelação de um homem. Olha, Deus me deu uma revelação, vou abrir uma igreja. Não é isso. Olha, não é eu que ofereço. Olha, você pode ser salvo se você gerar obras. Já falamos aqui, repito, quando você entrega a sua vida a alguém para se casar ou relacionar com ele ou ela, você não vai simplesmente amar primeiro, você vai conhecer a pessoa para depois amar. Você não chega para casar com alguém amando primeiro, não. Você conhece a pessoa e depois passa a amar. Assim é a salvação. Não é primeiro as obras para depois ser salvo. Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas nossas obras, para que nós não nos gloriamos, mas somos salvos pela fé. Ou seja, alguém pregou o evangelho, nós conhecemos Jesus Cristo e entendemos que Ele é a provisão de Deus ao homem caído, entendemos que Ele é a provisão de Deus na cruz, entendemos que a provisão de Deus é a salvação, é Cristo estirado, pendurado verticalmente num lenho maldito, aonde Ele sangrou até a morte para a remissão dos meus pecados. Primeiro é a fonte da salvação, que é Cristo, depois as minhas obras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cristo é a provisão de Deus para a salvação. Ele é o Cordeiro, Ele é o justo, Ele é o sem pecado, Ele é o Filho de Deus, Ele é a oferta ofertante, Ele é o Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a água aqui é uma metáfora da fonte, e uma fonte simboliza algo, irmãos, contínuo, inesgotável. Eu estou aqui com uma jarra de água, eu vou pegá-la um pouco. Ela está acabando. Eu tenho aqui uma jarra de vidro de água que a minha esposa colocou antes de começar o culto, e esse já é o quarto copo, e ela vai se esgotar. A Bíblia está dizendo que esta fonte da onde bebemos esta água, que é Cristo Jesus, ela é inesgotável, ela não tem fim. Esta fonte da água da vida não é esta água, não é uma religião, não é uma instituição que terá um fim.
Não é um compilado de doutrinas que quando Jesus vir, não vai mais existir a igreja, não vai mais existir a placa. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é abundante. E a graça de Deus é muito simples de entender. Dá para nós o que não merecemos, misericórdia. Quando a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são infinitas, infinitas é que não tem fim. A igreja física terá um fim, o CNPJ terá um fim, a instituição religiosa terá um fim, mas a provisão de Deus para mim e você é eterna, pois esta fonte da água da vida, ela não tem fim, é algo inesgotável que se satisfaz, ou melhor, satisfaz as necessidades humanas. Salmos 23 diz isso. O Senhor é o meu pastor, e de nada mais terei falta. A palavra pastor aqui é o sumo pastor, é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Quando você não conhece o verdadeiro pastor, quando você não conhece Jesus Cristo, você depende de palavras aleatórias. Quando você não conhece o Senhor Jesus, você fica correndo atrás de interesses seus. Você fica correndo atrás de milagres, porque o que interessa a você é o viver agora, é viver o imediatismo, é viver para este momento. Mas aquele que conheceu o Senhor Jesus, ele sabe que esta vida é uma passagem. Se fizer é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A vida do homem salvo, a vida da mulher que recebeu o evangelho, a vida do homem que tomou a água da vida, que participou deste plano maravilhoso de salvação e recebeu a provisão de Deus, que é Cristo, não coisas da terra. Agora a sua vida não se resume a um compilado de doutrina, não se resume a um compilado de leis formada por homens insanos, às vezes movidos pelo diabo, mas ele se move pela provisão que é Cristo Jesus sobre sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não está envolvido, porque o evangelho não é um compilado de doutrina. Evangelho prega Jesus Cristo, que é a provisão para o homem e para a mulher perdida, cansada. Louvado seja o nome santo do Senhor. A provisão que ele recebeu é uma provisão de uma fonte inesgotável de água límpida e pura e santa, que proveio da cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há o que temer. Oh, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque ele bebeu da água da vida. Ele bebeu da água da vida. A salvação é uma provisão divina que nunca se esgota. Quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, eu queria que todos olhassem aqui um pouco, por favor. Todos que estão assistindo, que ainda creem em salvação por obras. A salvação é uma fonte inesgotável, independente de provisão humana. Por quê, irmão? Te respondo. Hoje você produz obra com o seu esforço. Amanhã sua carne luta contra você e você não poderá produzir a mesma obra. Ou está errado? O homem falha. A mesma obra que ele faz hoje, que aos olhos dele e a sua balança é justa, amanhã ele não faz. Está doente, não tem como fazer, não consegue se ajoelhar, e na cabeça dele orar de joelho com o rosto na terra é salvação. Jejuar faz parte da salvação, dar oferta faz parte da salvação. E se amanhã ele não puder fazer? Cai por terra esta ideia do próprio Deus. Salvação é uma fonte inesgotável. Ou seja, um dia que ele não pode gerar obras por estar doente, não poder trabalhar na igreja, não pode ofertar, não pode dar coleta, como fica a salvação, irmãos? É só pararmos para entender. Estão mentindo para você. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Não depende de provisão humana,
é Deus que proveu a salvação, e a provisão da salvação é o Cordeiro Imaculado, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Cristo da glória, é o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A salvação é uma provação, ou melhor, algo para nós, uma provisão divina que nunca se esgota. Cristo como a fonte da salvação. Ele é a única fonte. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. João 7,38 na referência. Ele é a fonte da água da vida, oferecendo vida eterna a todos que bebem dela. A Bíblia diz, irmãos, por Jesus, que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E se o Senhor habita em nós, irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perece, mas é presente, creu, tem vida eterna, passou da morte para a vida. Nós estamos mortos, e mortos não geram frutos. Paulo disse que todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus, depravados dos nossos pensamentos, mortos em delitos de pecados. Se há vida em mim, se você pode ouvir de Jesus, se eu posso pregar sobre Jesus, é porque Cristo vive em nós. A vida não é minha, a vida não é sua, a vida é de Cristo em nós. Se vivemos para Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é a fonte que habita em nós. Esta vida eterna já está em nós. A Bíblia diz que a amizade no mundo é inimizade contra Deus. Se somos inimigos do mundo, somos amigos de Deus. Se estamos mortos para o mundo, estamos vivos para Deus, irmãos. E esta vivência, esta vida em abundância, não é uma vida terrena, é uma vida eterna. Se vivemos para Cristo, passamos desta morte para a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Desde que vivamos para a glória de Deus, desde que vivemos para a glória de Deus, tudo que fazemos para a glória de Deus, fazemos para que o Senhor seja o motivo da nossa alegria. Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa paz, Ele é todo entendimento, Ele é a sua esperança, Ele é a sua vida. Eu não sei o que você está passando, talvez te prometeram rios e fundos e mares a sua vida, e disse que Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai em paz para a tua casa, e você tem passado anos da tua vida buscando por isso, aquilo e aquilo outro, parece que a tua vida não muda. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, esta noite, que você agora, onde você estiver, levante as tuas mãos e diga: Pai, eis-me aqui, eu estou ouvindo a tua palavra, meu coração está queimando, mas escamas dos olhos estão caindo, os comichões dos meus ouvidos, eu estou entendendo o evangelho, eu fui enganada, eu fui enganado. Este é o momento de você levantar as tuas mãos e dizer: eu quero viver esse Jesus sobre minha vida. Eu não te conhecia, meus olhos estavam fechados, mas agora os meus olhos foram abertos, os meus ouvidos estão abertos, eu estou entendendo a tua palavra. Arrependa os seus pecados agora. Não estou te convidando a fazer parte de uma denominação, não estou te convidando a sair por aí mostrando, exibindo uma carteirinha de membro. Eu estou te convidando a fazer parte desta família que vai morar na glória de Deus, desta família que vai adentrar o reino do Senhor, desta família que vai cear, desta família que vai estar na presença de Deus, glorificando o nome do verdadeiro Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você é filho de Deus, cordeiro em Cristo Jesus. Beba desta água e nunca mais terá sede. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, glória ao nome santo do Senhor. E então, queridos, muitas vezes nós buscamos saciar a nossa sede espiritual em fontes totalmente erradas. Tem muita gente sendo enganada, tem muita gente sendo enganado, queridos. Tem muita gente comendo bolotas de porcos, promessas vazias,
de mentira, de engano, vivendo 20, 30, 40, 50, 60 anos, vivendo uma mentira, vivendo uma ilusão, vivendo um engano. Parece que é Jesus e mais obras, Jesus e mais aquilo. Olha, se você não congregar, se você não fizer parte de um ministério, se você não tocar seu instrumento, se você não fizer isso e aquilo, não tem salvação. Se você não dizimar, se você não ofertar, se você não der oferta, não ter coleta, não faz parte da salvação. Que história é essa, irmão? Não é Jesus e mais isso e mais aquilo, é somente por Jesus, porque pela graça sois salvos, e isso não provém de nós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie, é pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, só não crê aquele que não quer, só não acredita e confia aquele que ignora e rejeita a graça de Deus. A palavra está bem explicada. Quantos anos de engano, quantos anos de mentira, quantas pessoas ouvindo isso, indo para casa, levando uma fonte suja, pregada cheia de interesses, gente que está jejuando para alcançar coisas, errado. Não é você que se santifica, é Cristo que santifica a mim e a você, é a vida de Cristo em nós, não é o seu esforço, não é o meu esforço, é Jesus em nossa vida. E mesmo assim, irmãos, para ter Jesus em nós, dependemos da graça de Deus, provisão divina, santa, perfeita. Nenhum de nós temos acesso ao Senhor se não recebermos da graça. Muitas vezes buscamos saciar a nossa sede espiritual com prazeres mundanos, autossuficiência, mas a verdadeira satisfação só é encontrada em Cristo, pois Ele é a única fonte da nossa vida. No versículo de número 3, novamente, vai dizer: irmãos, louvado seja Deus, que eu e você, na situação que estamos, vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. A alegria da salvação. Às vezes muita gente não compreende como esta alegria no coração de uma pessoa tão sofrida. Como viver a alegria quando uma pessoa está tão sofrida, passando um luto, a casa cheia de problemas, e sempre há uma alegria no coração daquele irmão, sempre há um regozijo. Eu vejo fulano sempre pregando, falando de Jesus, tocando, louvando a Deus, orando de todo o coração. Ele visita, ele ajuda na igreja, ele tem prazer nas coisas do Senhor, tem prazer de ajudar os outros, não só a sua igreja, mas ele se envolve, ele ama todo mundo igualmente, ele fala de Jesus o tempo todo. Qual é o motivo desta alegria? A Bíblia diz, irmãos, Isaías nos lembra que a salvação é o motivo de regozijo, é de lembrar que temos um Deus. Irmão, eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Talvez você veio aqui esta noite dizendo: Senhor, olha a minha situação, olha para a minha vida. Eu quero lembrar você que tem um Deus assentado no mais alto trono e que te ama. Um Deus assentado no mais alto trono que ama a tua alma, que deu o único filho a você, aos homens. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se esta noite que Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o próprio Filho em amor a mim e a você. Você não está sozinha nesta jornada, irmã. Você não está sozinho nesta jornada, irmão. O Senhor tem andado contigo. As mãos de Deus estão sobre tua vida. A palavra de Deus está sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a tua família. E nesse exato momento, Ele está te recebendo em sua glória. A mão de Deus está alcançando toda esta terra. A graça de Deus está entrando agora no teu coração. Creia na palavra. Você não está sozinha. Você não está sozinho. O braço de Deus está estendido sobre a tua vida. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Ele está neste momento abraçando a mim e a você. É a alegria da salvação em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. A alegria de um verdadeiro cristão, ela não vem à circunstância. Pronto, hoje eu celebrar porque recebi uma promoção. Logo passa,
Pronto, eu vou me alegrar porque minha esposa me deu notícia, estou gestante. Oh glória, logo passa, filho vai nascer, será outra felicidade. O primeiro problema você se entristece, ele se casa e vai embora, foi embora. Ah, eu estou feliz porque eu lutei para conquistar uma casa. Pronto, quando recebemos a chave, celebramos, passamos dias, mas logo passa. A alegria da salvação é eterna. A alegria da salvação é o regozijo do crente, é o presente maior que ele recebeu. Ele celebra todo instante. Quando a sua alma está triste, ele lembra: há um Deus assentado no trono que me salvou, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele deu o filho dele por amor à minha alma. Quando eu merecia a morte e o abandono, ele se lembrou de mim, veio a esta terra, morreu em meu lugar, foi crucificado em meu lugar. Ele suspirou para que eu vivesse a vida dele. Ele disse: telestatai, está consumado, está dizendo: agora você está salvo, louvado seja o nome santo do Senhor. Alegria, regozijo eterno, de saber que fomos remidos por Deus. Cristo é a alegria da salvação. Lá em Lucas 15, da referência, Jesus escreve: alegria no céu por um pecador que se arrepende. E essa alegria celestial deve refletir em nossos corações ao reconhecermos a graça de Deus em nossas vidas. Graça, o favor imerecido. Quando Deus olhou para o homem destituído, longe do Senhor, afastado de sua presença, Ele nos retribuiu, não virando as costas. Ele nos retribuiu, não levando nós para a cruz, mas retribuiu, dando a nós graça. Nós não merecíamos misericórdia, mas Ele estendeu as mãos aos caídos, aos depravados, aos esquecidos, aos mortos, aos abandonados. Nosso coração estava seco, longe do Senhor, nosso coração como terra rachada, sem nada de esperança. Jesus é a única esperança para o homem caído, fracassado e derrotado. Em um mundo cheio de desespero e tristeza, somos chamados a encontrar e manifestar alegria que não vem do mundo, que não vem do diabo, que não vem das conquistas terrenas, mas uma alegria que vem a salvação em Cristo Jesus. Manifestemos alegria esta noite de sabermos que somos tomados pela graça do Senhor, envolvidos pela presença de Deus e ministrados pelo Espírito Santo. Esta alegria que dá força para enfrentarmos o desafio da nossa vida. Eu não sei se você veio aqui esta noite triste, se o seu coração está envolvido com a circunstância, se você tem vivido um momento de desespero, se você olha para a tua casa, não tem vida, não tem esperança, até o teu casamento está cheio de problemas. Talvez você recebeu um diagnóstico dizendo: não tem mais jeito. Deixa eu dizer algo para o teu coração, ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez na sua casa não tenha alegria, talvez onde você trabalha só tem tristeza, talvez por onde você passa só tem afrontas, talvez aonde você pisa só te traz amargura, mas o Senhor está dizendo que o motivo da sua alegria é a salvação, é Cristo Jesus sobre sua vida, e neste momento exato, Ele está cuidando de você, está enxugando a tua lágrima. Eu tomo posse da palavra. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes sorrimos porque somos obrigados. Às vezes cantamos porque não tem outro jeito. Às vezes administramos uma casa como responsável por ela, porque somos ali, irmãos, a coluna. Mas Deus sabe que estamos de pé por causa das infinitas misericórdias. Palavras que ouvimos e descem no nosso coração. Mas lembramos: estou salvo, graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E esta noite a minha oração é para que você se regozije eternamente na salvação em Cristo Jesus. Este mundo só quer tirar proveito, este mundo só quer sugar a nossa vida, este mundo olha para nós, aquilo que nós geramos somente é o que valemos. Se podemos gerar, então valemos algo. Quando não mais, doentes, acamados e às vezes envolvidos pelo nosso limite,
o mundo vira as costas para nós, as pessoas viram as costas para nós, amigos nos abandonam e até família que deveria apoiar em casa vai embora. Mas lembramos, Jesus nunca nos abandonou e Ele está aqui esta noite e está aí do teu lado. Sinta, irmãos, em nome de Jesus, o abraço dele na sua alma, a presença de Deus sobre sua vida. O braço do Senhor está estendido sobre você. Oh, que maravilha, que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Nós temos limites, mas o Senhor é aquele que nos socorre, o Senhor é aquele que nos leva para a sua presença, o Senhor é aquele que nos abraça quando não há abraço, o Senhor nos dá de sua palavra quando não há consolo, quando não há palavras que vão nos alegrar. Então lembramos, estamos salvos e então declaramos: Senhor, só o Senhor é o meu amigo leal, só o Senhor é o meu amigo verdadeiro. Jesus é o cumprimento desta promessa, Ele é a fonte da salvação. Na cruz, Ele abriu o caminho para todos nós e agora temos acesso à água da vida. Quem tem sede, João vai dizer em Apocalipse 22:17, quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A salvação, queridos, sempre foi um plano de Deus para a humanidade. Em Cristo, temos a revelação completa deste plano. Ele é a ponte que conecta as promessas do Antigo Testamento à realização do Novo Testamento. Ele é esta aliança. Ele é esta ponte, é o símbolo da nova aliança, do Antigo e do Velho Testamento. Se você veio aqui esta noite dizendo: Pai, eu não sei o que fazer, cantai ao Senhor, porque fez coisas boas. Versículo de número 5. Olha, a palavra de Deus dizendo a mim e a você no versículo de número 5, que diz assim: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. É necessário anunciar a alegria do Senhor. Crente não pode sair por aí reclamando, crente não pode sair por aí falando mal da palavra, crente não pode sair daí por aí reclamando, murmurando, difamando, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, perseguindo, invejando. Crente, ele deve sair ao mundo, sendo luz do mundo, não seu próprio testemunho, mas o testemunho de Cristo em nós. Reconhecimento da obra de Deus. A salvação não é uma obra humana, é totalmente dependente da graça de Deus. Não é o meu testemunho, não é o seu testemunho, é o testemunho de Cristo em nós, que vai salvar vidas, que vai anunciar Cristo Jesus. E é justamente esse testemunho de Cristo em nós que dão evidências de que estamos salvos. Não é mais a minha obra, é evidência do Espírito de Deus operando em nós. Selo da promessa não é sair por aí falando em línguas que ninguém conhece. Selo da promessa é a palavra de Deus no nosso coração. O selo da promessa é amar a palavra de Deus e dizer: eu sou salvo, graças a Deus, Cristo me salvou, louvado seja o nome santo do Senhor. Cantamos, mas não confirmamos na vida: Cristo me salvou. Se Ele me salvou aonde? Na cruz do Calvário. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu amo porque Ele me livrou da perdição. Missão de compartilhar a salvação. O texto aqui conclui dizendo: saiam por aí, exulte e jubile o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel em ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. A salvação não é apenas para ser recebida, mas também para ser proclamada. Assim como recebemos da fonte da salvação, devemos convidar os outros a beber a água da vida. Então, temos a certeza que, falando aos outros que Jesus é a fonte eterna, não é uma igreja. Mas vai na minha igreja lá, Deus vai falar com a tua necessidade. Isso é uma mentira do diabo, irmãos. Isso é pregar uma instituição, não é pregar o evangelho. Está errado. Jesus não mandou fazer isso. Eu já procurei em toda a Bíblia, não vi Jesus falando isso. Vai, fala para as pessoas na tua igreja, que lá eu vou falar com a necessidade dele. Não, ele disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse isso. E depois disse lá no monte, antes de ascender-se ao céu:
antes da ascensão de Cristo, ele vai dizer assim, o próprio Senhor, ide, fazei discípulos. Ele não mandou fazer isso, pregar igreja. Não mandou ninguém visitar, olha, na minha igreja é diferente. A gente senta separado, na minha igreja tem um grupo de louvor, na minha igreja ninguém recebe salário, na minha igreja ninguém... Não mandou fazer isso. Ele mandou falar dele, anunciar o evangelho de Deus. Às vezes nós fazemos ao contrário, e não pode. O próprio Senhor Jesus disse assim, que se um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho que não seja o do Senhor, que ele seja anátema, maldito. Quando fazemos isso, levamos pessoas para o nosso hall de amizade, anunciando uma placa, estamos sendo anátemas, malditos. Não é esse o nosso chamado, é pregar Jesus Cristo. Acabamos de ler aqui, cantai louvores, quando ajuntai-vos, louvai o Senhor. E segundo, porque fez grandes coisas, saiba isto toda a terra, grandes coisas aqui é salvação, é transformar vidas, regenerar almas, exultai, jubila, ó habitantes do Senhor, pois grande é o Senhor de Israel no meio de ti, salvação. Conte a eles que eu fiz em vocês, como eu tenho transformado vocês. Esse é o verdadeiro testemunho, não nosso esforço, não nossas obras, mas o trabalho do Espírito Santo, o selo da palavra de Deus em nós, o Espírito de Deus transformando o homem de dentro para fora, sacrifício da cruz, sangue vertido na cruz do Calvário, em remissão dos nossos pecados. Segundo, sacrifício de cruz, por meio da sua morte e ressurreição, Jesus abriu acesso à salvação para toda a humanidade. Palavras de Jesus em João 14, eu vou preparar-vos lugar. Há moradas, eu preciso preparar lugar. Ele não tinha ainda ido para a cruz, está dizendo, esta semana eu vou, João, esta semana eu vou, Pedro, esta semana eu vou, Tiago, eu vou preparar lugar, vocês não têm acesso, se eu não for para a cruz, vocês não têm acesso às moradas. E ele foi para a cruz, preparou-vos lugar. Ele já cumpriu a promessa, ele foi para a cruz, ele tinha que ir, ele veio e nos enviou o teu Espírito Santo, ele foi, não nos deixou, enviou sobre nós o Espírito Santo. Segunda promessa, o retorno, e ele voltará, irmãos, a promessa vai se cumprir, Jesus está voltando. Terceiro, contar a todos que a graça é acessível a todos, assim como a fonte da água está disponível a quem dela se aproximar. A salvação está ao alcance de todos que vêm a Cristo, arrependimento e fé. A graça, o favor imerecido, a cruz se estende a todos nós. E em quarto, a alegria da redenção. Cantai louvores ao Senhor. Em Cristo temos a promessa, irmãos, e Ele voltará, a vida eterna agora com glória, plenitude da alegria. Independente da circunstância, Ele voltará. Esta é a mensagem. Gostaria muito que você refletisse sobre isso, neste cântico de exaltação ao nome do Senhor. Eu não sei se você não tem um cântico na sua boca hoje, devido às suas afrontas, seus problemas, os levantes, mas eu tenho um cântico ao Senhor. Bendito seja Deus que me livrou da condenação. Bendito seja Deus que mandou o seu Filho em meu lugar e o seu sangue lavou e remiu os meus pecados. E eu tenho certeza que em meio à prova que eu estou, você também está. Em meio às tormentas que se levantam e estão se levantando contra a minha vida, você também deve estar passando. Mas eu sei que você também tem um cântico ao Senhor. Bendito seja Deus que me salvou. Bendito seja Deus que me justificou. Bendito seja Deus que me está transformando. Bendito seja Deus que está me restaurando. Bendito seja Deus que voltará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus que me glorificará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus
Deus que me receberá em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus pela nossa salvação. Esta é a palavra, Deus seja louvado, amém.